A construção de um altar grande e vistoso, um altar imponente, indicava uma aparente apostasia das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. A questão era religiosa, era muito grave, passível de morte para os idólatras. Segundo a lei de Moisés, os idólatras deveriam ser eliminados da congregação. Era preciso então esclarecer o acontecido, o porquê do altar. Mas ainda, irmãos, o povo de Israel estava lembrando do passado, estava assombrado pelo passado, quando a ira do Senhor Deus caiu sobre o povo por conta de pecados individuais ou pecados de grupos. Os filhos de Israel, as 9 meia tribos, enviaram aos filhos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés uma representação religiosa, liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para ouvir as explicações dos autores ou dos construtores do altar. Vamos enviar uma representação diplomática, mas uma representação religiosa. Saber o que aconteceu, por que é que eles construíram esse altar. Essa era a representação dos filhos de Israel. Finéias liderava essa representação. Finéias era filho do sumo sacerdote e seria o futuro sumo sacerdote. Mas ainda 10 príncipes, cabeça da casa de seus pais, um de cada tribo, das 9 e meia tribos, portanto de 10 tribos que estavam do lado oeste do Jordão. Eles foram perguntar às 2 e meia tribos quais as razões, quais os motivos, quais os objetivos da construção desse altar. Antes de aceitarem como verdade os rumores de que poderia ser considerado uma declaração de independência, as 9 e meia tribos, agora chamadas 2 vezes de filhos de Israel, enviaram uma delegação para esclarecer a intenção e o significado do altar. A delegação era composta por Finéias, filha do sumo sacerdote, que seria sucessor de Eleazar após sua morte. Finéias já havia ganhado alguma visibilidade como sacerdote, que havia colocado fim à devassidão de Israel em Baal-Peor. Israel era um israelita, um levita considerado, conceituado como leal ao Senhor. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Qual foi esse evento? Qual foi esse caso onde Finéias tomou uma decisão tão radical? Era a adoração em Baal-Peor. Essa adoração havia se dado por conta dos casamentos entre os filhos de Israel e as filhas dos moabitas. Eles passaram a adorar os deuses pagãos e a ira do Senhor caiu sobre o povo. Veja, irmãos, os cultos pagãos normalmente eram cultos sexuais. E os filhos de Israel agora se prostituíram nesse sentido, sexualmente e também espiritualmente, ao adorar os deuses dos moabitas. Isso resultou na ira do Senhor e Finéias liderou a execução dos idólatras. A Bíblia diz que nessa ocasião 24.000 israelitas foram mortos. E agora o povo temia por isso. Falava, será que eles vão fazer um altar agora e a ira do Senhor vai se abater novamente sobre nós? Veja o interrogatório, como foi feito o interrogatório agora às 2 e meia tribos. A delegação iniciou a acusação de sacrilégio e rebelião com a fórmula profética oficial. Assim diz. A distinção aqui é que não era o Senhor quem estava falando, mas era toda a congregação do Senhor. Eles lançaram a acusação de que as 2 tribos e meia haviam cometido transgressão, traição e rebelião. O termo transgressão é a mesma palavra hebraica usada para descrever o pecado de Acã e ocorre várias vezes nos 5 livros de Moisés. Qual foi o pecado de Acã? O pecado de Acã foi se apropriar de despojos que eram consagrados ao Senhor, despojos de Jericó. Ele pegou e escondeu a capa, a prata e o ouro.
e dessa forma então trouxe sobre Israel a ira do Senhor Deus. Os exemplos de Acã e Baal Peor servem como precedentes, um para a traição e outro para a rebelião. Eles também expressaram o temor das 9 tribos e meias de que o ato de construir um altar não autorizado poderia levar à apostasia, à idolatria e à imoralidade. O que ocorreria, que incorreria na ira do Senhor sobre toda a nação de Israel. Por quê? Já falamos ontem isso, irmãos. Por que é que o pecado de um, ou o pecado de um grupo, o pecado de uma tribo, faria com que todo Israel sofresse? Israel, o povo do Senhor, era considerado uma unidade física, mas uma unidade espiritual. Portanto, o pecado ou a transgressão de um indivíduo ou grupo resultaria na ira do Senhor a toda a nação. Isso quer dizer o seguinte, irmão, se houvesse lá um grupo impuro, se houvesse uma pessoa pecadora, pecador contumaz, esse grupo, essa pessoa, tornariam impuro, tornariam pecadores toda a nação. Mas o que podemos aprender disso, irmãos? Qual é a nossa relação com o nosso grupo espiritual, com a nossa congregação, com a nossa igreja? Também hoje, irmãos, pecados individuais ou de grupos, quando tolerados, podem afetar ou prejudicar toda a congregação. A nossa relação diante de Deus, a nossa lealdade diante de Deus ou a nossa desobediência a Deus pode afetar toda a nossa congregação, pode afetar todos os nossos irmãos. É isso que a Bíblia mostra, irmãos. Nós devemos então agir da melhor maneira possível nas nossas forças, para não prejudicar a igreja, para não prejudicar os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o nosso comportamento seja de acordo com a vontade de Deus. Que nunca, irmãos, em ocasião alguma, nós venhamos trazer problemas para a igreja, problemas para os nossos irmãos por causa do nosso mau comportamento. Deus nos abençoe e nos ajude a viver estritamente com a sua vontade, de acordo com a sua vontade.